É 9 horas. Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Ô, rapaziada. Salve, A rapaziada. boca, Céu, fica quieto. Quieto. E aí, Dudu? Ele não viu que ele tá mutado. Salve, rapaziada. E aí, rapaziada? Aí, agora foi. Aí, rapaziada. Tranquilo? O nosso capítulo que nós estamos estudando é o período entre guerras, né? O que é período entre guerras? Período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, nós já havíamos falado na aula passada, né? Sobre o Tratado de Versalhes, né? Nós falamos sobre a ascensão de Benito Mussolini, nós falamos sobre a morte de Lenin, nós falamos sobre a disputa pelo poder entre Trotsky e Stalin. Em 23, nós falamos sobre a tentativa frustrada de Hitler em tomar o poder. Nós falamos, em 24, da coluna Prestes aqui no Brasil. Então, nós falamos uma série de coisas na década de 20. No finalzinho da década de 20, aí vai estar aqui na página 66, da apostila de vocês, já vai falar sobre a crise de 29, né? Crise de 29. O que foi essa crise de 29? Então, a crise de 29 foi o seguinte: aconteceu a Primeira Guerra Mundial e nós podemos muito bem falar uma guerra que afetou profundamente o continente europeu. Ou seja, até a Primeira Guerra Mundial, a principal potência econômica era a Inglaterra, as principais potências eram a Inglaterra, a França e tal, que eram potências europeias, que são potências europeias. Acontece que, em função da Primeira Guerra, essas potências entraram em declínio, entraram em decadência, tiveram grandes destruições,
E nós vamos ter, ao final da Primeira Guerra Mundial, a grande ascensão de quem? Qual país que vai se tornando, aos poucos, a principal e mais importante potência Estados econômica Unidos. mundial? Estados Unidos vai só, né, crescendo, crescendo, crescendo. E, além dos países europeus estarem em crise, eles estavam. E esse crescimento é um crescimento onde não havia nenhum tipo de intervenção do Estado, entendeu? Era um crescimento extremamente liberal. Então, a produção crescendo demais e só vendendo, porque os países europeus estavam em crise. Só que essa crise europeia, lógico que não vai ser indefinida, não vai ser para sempre, né? Durante a década de 20, esses países começaram lentamente a se recuperar e, lógico, diminuir as importações de produtos norte-americanos. Mas só que os Estados Unidos continuava produzindo, produzindo, vendendo, 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 né? E essa produção começou a se tornar demais. Está entendendo? Quer dizer, chegou um ponto que vai haver uma diminuição nas exportações. Só que a economia continuava produzindo, 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 produzindo. E isso acabou provocando o quê? Provocando uma crise de superprodução. Então, no final da década de 20, nós vamos ter nos Estados Unidos uma crise de superprodução, que acabou afetando toda a cadeia econômica. Como assim? Funciona da seguinte maneira. Ó, Tá acordado, nós, eu acabo de acordar, mentiroso. nós estamos vivendo uma crise que dá para você. O comércio, né? O comércio deixa de vender. Se o comércio deixa de vender, as pessoas começam a ser demitidas. Aí o comércio deixa de comprar das fábricas, as fábricas deixam de produzir, começam a demitir também. E as demissões implicam em diminuição do consumo. Então, isso tudo, os produtos, né? E, além disso, como os Estados Unidos vinha crescendo demais durante a década de 20, o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a investir nesse crescimento. Como assim investir nesse crescimento? Ora, as pessoas elas vão se associar a esse crescimento. Como é que eu posso me associar a esse crescimento? É o seguinte, eu vou simplesmente me tornar sócio através da compra de ações. Ora, se a economia estava crescendo demais, se as fábricas estavam produzindo e ganhando muito, todo mundo vai querer. Todo mundo vai querer se tornar sócio desse crescimento. Então, as pessoas começaram a comprar os papéis que a gente chama de ações. Então, você vai comprar um tanto de papéis, você vai comprar em busca de ter lucro, em busca de tanto. E aí, as pessoas, chegava um ponto das pessoas fazerem empréstimo no banco para comprar ações, porque era extremamente lucrativo. O país estava crescendo exageradamente. E aí, o que vai acontecer? Aconteceu o seguinte, que com a falta das exportações, começou a haver uma queda no rendimento e os papéis começaram a ser desvalorizados, né? Começou a haver uma desvalorização, as pessoas começam a vender e a venda gera uma correria até que chegamos em outubro de 29, aconteceu o quê? Aconteceu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O que significa isso? Quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Significa falência. Vai haver a falência do sistema financeiro. O sistema financeiro simplesmente faliu. E isso provocou o quê? Provocou uma crise mundial. Bom, mas por que a quebra da Bolsa de Valores em Nova York acaba gerando uma crise mundial do sistema capitalista? Pelo seguinte,
Porque após a Primeira Guerra, o mundo capitalista dependia da economia de quem? Da economia norte-americana. Então, quando acontece a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, essa quebra da Bolsa, ela não foi só localizada nos Estados Unidos. Ela não foi só localizada no país, em um país. Não. A quebra capitalista, certo? Por exemplo, não sei se vocês se lembram, a gente já ter comentado, que em 1929 o Brasil ainda vivia muito em função das exportações de qual produto? Qual que era o principal produto brasileiro? O Brasil vivia muito em função do café. E o pior, que 50% do café exportado pelo Brasil ia para os Estados Unidos. Ora, se os Estados Unidos quebrou, eu te pergunto, eles vão continuar comprando café? Lógico que não. Então, a crise de 29, ela atingiu profundamente o Brasil. Eu até já falei para vocês que a crise de 29 ela teve influência até mesmo na escolha do nosso presidente. Como assim? Em 1929, no Brasil, vigorava a chamada política do quê? Política do café com leite. Em função da política do café com leite, havia uma alternância na presidência da República entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. O presidente do Brasil, em 1926, de 1926 a 1930, era um cara chamado Washington Luiz. E o Washington Luiz, ele era de São Paulo. Sendo ele de São Paulo, o próximo candidato, o próximo presidente do Brasil, deveria ser de onde? Deveria ser de Minas Gerais, já que vigorava no Brasil a política do café com leite. Beleza. Acontece que, como a crise atingiu em cheio o Brasil, os barões do café, que eram os paulistas, né, eles pressionaram o Washington Luiz para que ele chamasse um candidato de São Paulo mesmo. Está entendendo? Então, ele foi quase que obrigado a chamar para ser seu sucessor um candidato de São Paulo. Isso ele acabou provocando, então, o quê? A ruptura da política do café com leite. E aí foi formada a Aliança Liberal, enfim. Eu sei que a influência da crise no Brasil foi tão grande que aconteceu a deposição do Washington Luiz e o início da Era Vargas. Tudo isso relacionado com a crise de 29. Bom, voltando aos Estados Unidos, a crise atinge em cheio o país e na década de 30 foi eleito um novo presidente para os Estados Unidos, que era o presidente Franklin Delano Roosevelt. Então, o presidente norte-americano que enfrentou a crise de 29 foi o presidente Roosevelt. Então, o presidente Roosevelt foi eleito e ele, então, vai enfrentar a crise de 29, através de um plano econômico chamado de New Deal. Plano econômico chamado de New Deal. Né? Então, esse plano econômico era um plano que transformava, que modificava completamente a economia norte-americana. A economia norte-americana, ela era uma economia extremamente liberal. Ela deixou de ser uma economia liberal e passou a ser marcada pela intervenção do Estado. Então, Roosevelt adotou um plano econômico que era o New Deal, N-E-W-D-E-A-L, New Deal. Esse plano era um plano econômico que previa a intervenção do Estado na economia, na tentativa de solucionar os problemas gerados pela crise de 29, né? Aqui no livro de vocês fala o seguinte, ó, o New Deal, na época do grande surto da Bolsa, Herbert Hoover ocupava a presidência. Então, quando acontece a quebra em 29, era o presidente Hoover, né? O dirigente providenciou uma série de projetos públicos para combater a crise financeira, mas as medidas não surtiram efeito. Aí ele acabou perdendo as eleições. Nas eleições de 1933, Franklin Delano Roosevelt assumiu a presidência, lançando um pacote de ações para combater a crise, que era o chamado New Deal. Né? Então,
Quando aconteceu a crise, era o presidente Hoover, Hoover. Só que ele acabou perdendo as eleições e houve a eleição do presidente Roosevelt, né? Aí o Roosevelt foi quem colocou em prática o New Deal. O que dizia o New Deal? Não vou comprar lanche. John Maynard Keynes, o projeto Roosevelt baseava-se em uma intervenção pesada do Estado na economia. Além de promover grandes obras, então o Estado vai começar. Primeira coisa, uma das coisas mais graves que havia em função da crise era o desemprego. Então, milhões de pessoas estavam desempregadas. Então, o governo procurou pensar uma maneira de gerar muitos empregos. Gerar muitos empregos seria através do quê? Do lançamento de grandes obras, das chamadas obras públicas, né? Então, grandes obras para diminuir o desemprego. Roosevelt também determinou a redução da produção agrícola e industrial. Então, tinha que haver uma diminuição na produção agrícola, na produção industrial, para diminuir o quê? Diminuir a superprodução. A página é 68. Página 68. Nós começamos na página 66, entendeu? Página 66, que é a crise de 29. Aí eu falei um pouquinho da crise de 29, falei um pouquinho das origens. Aí nós agora estamos na página 68, onde nós estamos lendo Tá feio. New Deal, entendeu? Então, além de promover grandes obras para diminuir o desemprego, Roosevelt também determinou a redução da produção agrícola e industrial para que os preços melhorassem, né? Você lembra, por exemplo, no Brasil vai haver uma superprodução de café. O que Vargas tem que fazer com o café? Vargas teve que se queimar, que era uma tentativa de recuperar o preço do produto, você entendeu? Porque havia uma superprodução, então o produto valia nada, né? Então, aumento dos preços, incentivava a expansão dos salários, ampliando a capacidade de compra e o crescimento do consumo. O governo também instituiu o seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego nos Estados Unidos foi criado na década de 30, amparando os mais necessitados. O sucesso do New Deal conferiu a Roosevelt uma enorme popularidade, garantindo, junto com sua condução da guerra, que fosse reeleito diversas. Ele foi reeleito durante 4 mandatos. Só o 4º mandato que ele acabou acabou não cumprindo. Ele faleceu antes de cumprir o 4º mandato dele, né? Ele faleceu no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né? Então, a crise de 29 atinge profundamente a economia mundial, mas veja bem, atinge profundamente o sistema capitalista. O sistema capitalista. A crise de 29 não atingiu o mundo socialista, entendeu? Não atingiu, por exemplo, a União Soviética. A União Soviética, nessa época, se aproveitou da situação para crescer demais. A economia soviética, que na época era governada por Stalin, ele havia colocado em prática um plano chamado Plano Quinquenal, e o país conseguiu obter um crescimento exagerado em comparação ao mundo capitalista. Enquanto o capitalismo estava em decadência, a União Soviética aproveitou da situação para crescer, já que a União Soviética praticamente não foi atingida pela crise, já que o próprio mundo capitalista havia promovido o seu isolamento. Você entendeu? Então, aí nós temos na página 69 os exercícios que podem fazer, parada obrigatória. Vocês fazem hoje, amanhã nós corrigimos a nossa. Nós temos aula amanhã. Amanhã nós temos aula às 10h15. Aí nós vamos. 10h15 não, às 8h45 amanhã, né? 8h45 amanhã. 8h45? Não. Amanhã. Não tem. Tem. 11h45 amanhã. Amanhã às 11h45 vamos corrigir esses exercícios da página 69. Falou? Um abraço. Até mais. Tchau.
Bom dia. Ah, Marlene. Cala a boca, Galileu. Cala a boca, Vitão. Cala a boca, ô homem em pé. Olá, Marilene. E aí, astronauta? E eu imenso. O imenso. O imenso. Obeso. Seu imenso. A boca, seu Marcos. Seu Nelson. Nelson. Anel, anéis de Saturno. Dá uma moral aí. Cabeçudo do caralho. Anel de Saturno. Então é mesmo, né? Nós pra fazer uma reunião aqui pra nós, velho. Vai, bora demais. Não, oh, não, que hora não vai jogar bola, velho? Nem galhou, cala a boca, velho. Cala a boca, ô, Nelson. Moço, o Galileu vai jogar a bunda no pau. Vai te fuder. Então, mas é mesmo o que que pega? Pegar o quê? Pega. Pode Pega. falar. Cala a boca do Latelo. Cala a boca, ô cabeçudo, megamente. Foi eu que falei, desgraça. Tá achando que eu sou o Galileu? Ah, tá. É, eu vou saber, caralho. Galhão é um cabeçudo. Ô Galileu, 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 Cala a boca, o dedo no cu. Galileu, Galileu. Chora, vi. Tomar no seu, irmão. Ô, por que até agora a isso, videoaula não cara? acabou, velho? Não sei, velho. Tá gravando, né? Falando desse negócio aí, vai pro YouTube. Tá gravando não, tá? Não, acho que tá gravando, Zé. Eu Vai acho que tá aparecer lá o gravando. Galileu chamando os outros de Gravando, Zé. Não. Corno. Você tá falando? Vocês estão me escutando? Seus pau no cu. Não, sou surdo, Ah, vocês capeta. estão me Ô, escutando. ô, aqui, calma aí, calma aí. E Olha lá, que velho. tá falando aí pra você calar a boca? Tá tirando já, né, doido? Ou você tá achando